o que é que acontece quando não usamos o escudo da fé. O texto bíblico que nós lemos está recomendando-nos a usar todas as armaduras de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Para que, finalidade, possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui eu preciso dar uma pausa. Escute isso. O diabo, ele não para. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para que ele possa tragar. É assim que acontece. João 10,10 diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Para você saber onde existe ou não uma ação do mal, é só você olhar os resultados. É assim que funciona. É assim que funciona. Jesus disse assim, ó: pelos frutos você conhece a árvore. Pelos resultados você conhece, por exemplo, se aquela pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. É assim. Em tudo na vida. Uma liderança boa, uma liderança ruim. Eu conheço como? Pelos resultados. Um empresário bom, um empresário ruim. Eu conheço como? Pelos resultados. Um pai bom e um pai ruim. Eu conheço como? Pelos resultados. Não adianta um pai chegar assim, dizer assim: eu sou um ótimo pai. É mesmo? Bora aos filhos. Eu sou uma ótima esposa. É mesmo? Bora olhar a esposa. Ah, eu sou uma ótima esposa. É mesmo? Vão olhar o esposo. Entende isso? Porque assim, é pelos resultados que a gente vai aferir se realmente está condizendo. Então, um mau ou um bom gestor, líder, pai, a gente conhece pelos resultados. Quando a gente olha os resultados, eu já sei que quem produziu aquilo é bom ou mal. Então, a mesma coisa acontece. Como é que eu sei que existe uma ação do mal em uma casa, em uma empresa, na vida de alguém? Como é que eu sei? Pelos resultados. Pelos resultados eu já sei, existe ou não. É muito simples de acontecer. É muito simples, é muito simples. Tá. Alguém diz por aí que onde existe fumaça, existe o quê? Fogo. Então, pelos resultados eu já sei. Então, por exemplo, chega alguém no hospital, tá? Eu não consigo ver o vírus, mas pelos resultados eu já sei que o vírus está lá. Pelos sintomas eu já sei, aqui não é vírus, aqui é bactéria. Pelos resultados eu já sei que ali tem. A mesma coisa. Pelos resultados eu já sei se existe ou não uma ação do mal. Então, aonde houver destruição, aonde houver estagnação, aonde existe protelação, aonde existe amarração, não anda, não flui, aonde existe uma vida que é de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, não avança, em vez de avançar, é um passo para frente, um passo, dois passos para trás. Aonde houver sofrimento, dor, desespero, sabe, aflição, sabe, agonia, sabe, onde existe uma vida tão amargurada, mas tão amargurada que a pessoa pensa o tempo todo de desistir da vida, já sei, o mal está lá. O mal está lá. Porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então, às vezes, você não precisa ver, mas às vezes você precisa reconhecer. Escute, você não precisa ver, você precisa reconhecer. E uma vez que você reconhece, você vai precisar fazer o quê? Se posicionar. Porque o texto diz assim, que nós não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Gente, o mundo espiritual é mais real que você imagina. É mais real que você imagina. E nós estamos aqui treinando um exército para saber se posicionar espiritualmente. Vou repetir 1 milhão de vezes aqui, gente. Tudo aquilo que acontece no plano físico, no plano natural, no plano visível, é apenas um reflexo do que já aconteceu no plano
espiritual, que é no plano invisível. Primeiro acontece no plano invisível, a vitória e a derrota, para depois acontecer aqui embaixo, no plano natural, no plano visível, a vitória e a derrota. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus, porque a gente não tem que lutar. Paulo está dizendo aqui que existe uma guerra, existe uma batalha, e isso é diário. É diário isso aqui. Aí pode dizer assim, ó, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Paulo está dizendo que no dia mau, não é para você correr, não é para você dar as costas, não. No dia mau é para você resistir. Bota para mim na tela, por favor, Efésios 6,13, para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau. O dia mau é o dia do ataque do mal. O dia mau é aquele dia que acontecem coisas que você não gostaria que estivesse acontecendo. Dia mau. Dia mau é o dia da guerra. Para que possais resistir no dia mau. Cadê a tela? Para que possais resistir no dia mau. O que é resistir, pastor? Resistir é oferecer, olha, resistência. Pronto, agora você entendeu agora. Ficou fácil entender agora? Resistir é oferecer resistência. Não, gente, vou melhorar. Resistir é você fazer uma força contrária. Isso é resistência. Resistência. Pastor Rodolfo, vem cá para o pessoal entender aqui. Eu vou fazer uma dinâmica aqui. Aliás, o pastor Rodolfo está malhando, rapaz. Tinha que ser alguém mais fraquinho. Não. Vem cá, Levi, vem cá. Vou nada. Não, obrigado. Deus abençoe. Sou malho todo dia, rapaz. Botar Levi, que começou a malhar um dia desse aqui. Levi, bota a mão aqui, meu ombro aqui. Ó. É mais ou menos assim, gente, ó. Eu quero avançar para lá. Rapaz, ficou ruim, dá para fazer o papel do mal agora, velho. O sangue de Jesus te cubra, agora em nome de Jesus, tá? Aí o que acontece? A resistência não quer deixar eu ir para lá. Alguém entendeu isso ou não, gente? Eu quero avançar na minha vida. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, velho. Escute, sem resistência, eu avanço rápido, percebe? Sim ou não? Mas quando tem resistência, gente, escuta. Mas quando tem resistência, bota aqui a mão aqui. Bota a mão aqui. Mas quando tem resistência, ó para cá. Força, rapaz. Força, rapaz. Força, rapaz. Tá vendo porque eu chamei o irmão aqui, rapaz? Vou chamar o pastor Rodolfo nada, sai fora, rapaz. Entendeu? Então, o que acontece? Mas sabe o que está acontecendo, gente? Porque fisicamente, eu estou mais forte do que ele. Alguém entendeu isso ou não, gente? Você começa a entender por que a palavra está dizendo assim, ó. Fortalecei-vos no Senhor. Calma, filho, calma. Eu até gostei de tu aqui. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque se você não estiver forte, escute, você até quer fazer, mas você não consegue fazer. Porque sempre haverá algum tipo de resistência. Se você tem força, vem cá, filho, vem cá. Se você tem força para resistir, vai. Ó. Se você estiver fraco, ó para aí, ó. Aí você fica cedendo. Mas a partir do momento que você diz assim, não vou ceder mais não. Aí nesse momento está um 0-0. É quando você diz assim, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me fortalece. Espírito Santo, me dê graça. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, coloca o teu poder em mim. Espírito Santo, me dê força. É neste momento que você começa a vencer toda resistência. Daqui a pouco, a resistência sai. Obrigado, filho. Você é uma bênção. Você está debaixo do sangue de Jesus. É uma bênção. Ei, só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês vão precisar estar fortes, revestir de toda a armadura de Deus, para que vocês possam
estar firmes contra as astutas do diabo. Assim, ó, agora, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Depois Paulo traz aqui uma lista de armaduras espirituais que eu e você precisamos tomar posse. Aí ele fala a capacidade da salvação. Depois ele fala a couraça da justiça. Depois ele fala do cinturão da verdade. Depois diz assim, os seus pés calçados na preparação do evangelho da paz. Mas aí ele fala assim, mas principalmente, olha a expressão aqui, gente. Sobretudo, versículo número 16, perdão. Mas sobretudo, tem uma versão que diz, mas principalmente, o escudo da fé. Escudo da fé. Está aqui. As outras armaduras são importantes. Escute aqui. As outras armaduras são importantes, mas, principalmente, sobretudo, o escudo da fé. Não é que as outras armas não são importantes. Me faz entender esse texto, que uma das armas muito importantes é o escudo da fé. Todo soldado romano sabia entrar em batalha sabia que se ele entrasse em uma batalha sem um escudo, era praticamente, gente, assinar a sua sentença de morte. O soldado romano sabia isso. Ele poderia estar com as armaduras. Mas sem escudo, está dizendo, estou morto. Se você entrar na batalha espiritual sem o escudo da fé, balbal. Acabou a guerra. Acabou você, irmão. Se tem uma armadura que eu e você precisa, é o escudo da fé. Sabe por quê? Porque o escudo era uma arma de defesa, não apenas para proteção, gente, mas para a sobrevivência. Era necessário. Porque o inimigo, ele lançava, naquela época, né, na guerra, nesse contexto aqui, ele lançava armas de longo alcance. Às vezes não tinha um embate corporal. Às vezes, de longe mesmo, ele ia pegar um dardo inflamado, botar fogo e às vezes, se pegasse alguém sem defesa, gente, acabou o cara. Escuta aqui uma coisa, você não pode ignorar a necessidade de usar a sua fé. A fé é um escudo. Escudo serve para proteger. A fé é uma questão de sobrevivência. E pode dizer assim, ó, nós seremos atacados. A questão é, nós vamos estar protegidos ou não? Que seremos atacados, isso é fato. Mas a questão é, quando você estiver sendo atacado, você vai estar protegido ou não? E hoje eu quero te mostrar aqui algumas consequências perigosas que acontecem quando nós abandonamos esse escudo poderoso que é a fé. Então, primeira consequência que acontece na vida daqueles que não usam o escudo da fé. Olha, quando você não usa o escudo da fé, você é atingido, ou nós somos atingidos por dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo não diz se os dardos vierem, ele diz quando os dardos vierem. Porque sem fé, queridos, sabe o que vai acontecer? Escute, vai vir pensamentos de medo, que vai se instalar na sua mente. Quando você não tem a fé, para você se proteger, as dúvidas começam a correr no seu coração. Acusações do inimigo começam a enfraquecer a sua estrutura física, a sua estrutura emocional, a sua estrutura espiritual. E na palavra está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Coloca para mim, gente, por favor, essa palavra aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1,
versículo número 7. Olha para cá. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Tem pessoas que estão com a vida toda amarrada pelo espírito do medo. E ela não consegue neutralizar o medo, sabe por quê? Porque está faltando-lhe essa arma poderosa de defesa, que é a fé, queridos. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pessoas que não leem frequentemente a palavra, frequentemente elas são paralisadas por medo. Eu te digo uma coisa, é impossível alguém que todos os dias lê a palavra, medita na palavra, reflete na palavra, come a palavra, ser dominado por medo. Não tem como, filho, não tem como. Agora, se você não se alimenta da palavra, porque a fonte da fé é a palavra, rapidamente você vai ser paralisado pelo medo. Aí vai vir medo de morrer. Não sei se você sabe, mas o principal medo hoje da humanidade é o medo de morrer. Impressionante como as pessoas têm medo de morrer. Qualquer coisa abala a fé das pessoas, as pessoas ficam com medo de morrer. O primeiro pensamento é: vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Pastor, como é que eu neutralizo isso? Usando a palavra. A palavra. O que é que a palavra diz ao meu respeito com relação à minha vida, para eu não viver com medo de morrer? O que a palavra diz isso? Sabe o que diz? Salmo 91. Vem comigo para a Bíblia agora. Vou dar uma parcela aqui na Bíblia aqui agora. Salmo de número 91. Tu já leu isso aqui várias vezes, não já? Já. Salmo 91. Olha o que está escrito. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha... Eu lhe darei abundância de dias. Salmo 91, versículo 16, filho. Perdão. Salmo 91, verso 16. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Da próxima vez que você for atingido pela seta do medo de morrer, você vai se lembrar dessa palavra. Diabo, escuta uma coisa, eu preciso te falar uma coisa. Está escrito na palavra de Deus que Ele vai me dar abundância de dias. Não, irmão, declara isso, por favor. Diga assim: eu terei abundância de dias. Porque Deus disse isso na sua palavra. Quer ver mais o que está escrito na palavra? O Salmo, deixa eu pegar aqui o Salmo aqui agora, rapidamente. Aqui, olha. O Salmo 112. Salmo de número 112. Salmo 112. Cadê o Salmo 112? É só para você entender como isso aqui é forte, queridos. Salmo de número 112. Aqui, olha. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aos retos até das trevas nasce luz, pois é misericordioso, compassivo e justo. Está aqui. A sua descendência será poderosa na terra. Sabe o que é isso? Olha, a minha descendência vai crescer, vai prosperar. Olha, eu verei os filhos dos meus filhos e a paz sobre Israel. Alguém pode declarar esse nome de Jesus? Diga assim: eu verei os filhos dos meus filhos. O que é que significa, gente? O que significa?
eu verei os filhos dos meus filhos. O que é isso? Eu vou ter tempo para ver, sabe, os filhos dos meus filhos crescendo. Dona Morte não vai poder tocar no meu corpo, ela vai ter que esperar eu cumprir os meus dias. Não, vou repetir mais uma vez isso. A Dona Morte vai ter que sentar-se na praça da vida e esperar você cumprir os seus dias na terra. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre a sua vida. E Ele vai garantir a sua respiração sobre a terra até que o plano de Deus seja perfeito na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém então após para essa palavra? Agora escute, eu preciso todo dia alimentar o meu espírito com a fé, queridos, com a palavra de Deus. Agora, todas as vezes que a gente olhar as circunstâncias ao nosso redor, nós seremos tentados, escute, a naufragar na fé. Porque fé é eu me mover por uma palavra. Quando Jesus disse a Pedro, Pedro, vem. Não sei se você lembra aquele episódio, quando Jesus estava andando sobre o mar, os discípulos estavam no meio de uma tempestade, e aí o Senhor disse assim, Pedro, vem. Quando Pedro desce do barco, começa a andar sobre o mar, na verdade, Pedro está se movendo por uma palavra. Fé é eu me mover por uma palavra. Independentemente do que está acontecendo à minha volta. Se ele disse, eu creio. Eu vou me mover por aquilo que ele disse, e não por aquilo que eu estou vendo. Não, vou falar mais uma vez. Eu vou me mover por aquilo que ele disse, não por aquilo que eu estou vendo. Eu vou dar o próximo passo por aquilo que ele disse, não por aquilo que eu estou vendo. Eu vou dar o próximo passo por aquilo que ele disse, não por aquilo que eu estou vendo. É dessa forma que você neutraliza o medo. Mas quando a gente não usa o escudo da fé, nós seremos atingidos por dados inflamados do maligno. E esses dados vêm para afetar, sabe, a nossa fé, para tentar neutralizar a nossa fé, para colocar pensamentos de medo na nossa mente, para colocar dúvidas no nosso coração. Segundo, sem fé, a nossa mente torna-se vulnerável. Irmão, não sei se você observou, que volta e meia, passam uns pensamentos na nossa cabeça, não tem nada a ver. Não, já aconteceu com você alguma vez? É sério. Passam os pensamentos na nossa cabeça, não tem nada a ver. Não bate com aquilo que Deus disse, gente, a nosso respeito. Isso é o que o apóstolo Paulo chama de dados inflamados do maligno. Segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, as armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas. Quando a fé não protege a sua mente, escute, fortalezas são levantadas e mentiras prevalecem. E você não pode ter a sua vida dirigida por mentiras. Eu preciso dirigir a minha vida por aquilo que Deus disse a meu respeito. Jeremias 29:11, bota para mim na tela, por favor. Jeremias 29:11, olha o que está escrito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E às vezes passa pensamento na nossa mente que não tem nada a ver com que o fim que nós desejamos, olha, não é exatamente aquilo que a gente vai alcançar. Isso são pensamentos de medo para corroer a nossa mente, para destruir, sabe, aquilo que Deus disse, são fortalezas que o dia vai levantando, para que a nossa vida seja dirigida por mentiras. E a minha e a sua vida não pode ser dirigida por mentiras. Não sei se você lembra, mas uma vez, um homem de Deus, chamado Elias, começou a se comportar por uma mentira dita por Jezabel. Foi assim, gente.
É por isso que você precisa ter muito cuidado com aquilo que está passando na sua mente. Você precisa vigiar os seus pensamentos 24 horas. Porque volta e meia, olha, se você não usar a sua fé, o escudo da sua fé, e a sua mente ficar vulnerável, de repente, sabe, vai entrar um pensamento mal na sua mente, e você vai cair em uma profunda angústia, em um profundo desespero emocional. Como aconteceu com o nosso irmão Elias. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Olha o que está escrito aqui, gente. 1 Reis 19. 1 dos Reis, capítulo 19. Versículo 3. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois que eu não sou melhor do que os meus pais. Por que isso aconteceu com Elias? Está aqui a resposta do versículo 2. Versículo 2 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida o que com a de um deles. O que Jezabel está dizendo aqui é o seguinte: olha, até amanhã, você, Elias, está morto. Se Elias tivesse utilizado, neste momento, o escudo da fé, ele ia dizer assim: eu tenho um Deus que me guarda. O Deus que me guardou até aqui, Ele vai continuar me guardando. Ei, se hoje você receber uma ameaça desse tipo, qual seria o teu comportamento? Você vai morrer. Se hoje viesse uma ameaça de morte para a tua vida, como você reagiria? Eu vou te mostrar na Bíblia como que você reage. É você usando a palavra para neutralizar o medo, para neutralizar os dados informados do maligno. Sabe qual a palavra você vai usar? Está aqui, ó. O Senhor é o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Bota bem Salmo 121, versículo 3. Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Aí você começa a ler assim, olha, bota para mim o versículo 3 novamente. Não deixará vacilar, não permitirá que os teus pés vacilem. Aí eu boto assim: não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda. Eu coloco isso na primeira pessoa. Começo a declarar isso. E eu começo a anular aquele pensamento que vem na minha mente. É só encontrar sua mente vulnerável. Versículo 4. Eu neutralizo assim, olha. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5. O Senhor é quem... Vamos ler juntos? O Senhor é quem me guarda. O Senhor é o quê? A minha sombra, a minha direita. Ou seja, Ele vai estar sempre comigo. Ah, irmão, se você não sabia, escuta uma coisa. Existe um anjo que está aí do teu lado, dorme com você, viaja com você, ele vai na tua frente, se for preciso ele vai na tua retaguarda, ele não te deixa. Ah, tem um anjo te guardando aí, meu filho. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. Versículo 6, olha aqui. O dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. Versículo 7. O Senhor, vamos juntos? Me guardará. Não, fala mais forte aqui. 1, 2, 3. Ele guardará a minha alma. Agora escuta uma coisa. Você, volta aí. Tu pode declarar isso para 3 ou 4 pessoas diferentes agora, rapidamente? Diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Fala aí. Ajuda esse irmão a fortalecer a fé dele aí. Fortalece a fé desse irmão aí, rapidinho. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará de todo mal. Acabou.
Ele guardará a minha alma. Verso 8. Vai aqui. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Acabou. Aprenda a neutralizar todo ataque do mal, se por acaso o inimigo conseguiu encontrar, sabe o que? A sua mente vulnerável. Alguém pode dizer amém, por favor? Eu tenho um Deus que me guarda, queridos. Mas teve um momento que o profeta Elias, olha, é a profeta Elias, tá, gente? Era o homem que orou e fez fogo cair do céu. Se Elias, irmã Leila, meu Deus. O homem que orou, irmã fofinha, e fez o fogo cair do céu. Em algum momento da sua caminhada, a sua fé vacilou, a sua mente ficou vulnerável. Ele esqueceu de usar a fé dele para neutralizar o medo. O que dirá eu e você, irmão? A pergunta é: o que você vai fazer quando a sua mente estiver vulnerável? O que você vai fazer quando um pensamento desse entrar na sua mente? Porque o grande campo de batalha está aqui na sua mente, olha. Se o diabo vencer essa guerra aqui na sua mente, ele te para. Você precisa bloquear o mal aqui, ó, na mente. Diabo, escuta uma coisa. Eu nasci para vencer. Diabo, escuta uma coisa. Eu nasci para dar certo. Diabo, escuta o que a Bíblia diz, que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Já escuta uma coisa, a Bíblia diz que eu verei os filhos dos meus filhos e a paz sobre Israel. Já escuta que a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda. Já escuta uma coisa: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Escute, quando nós não usamos o escudo da fé, o nosso coração fica desprotegido, gente. Coisa séria. Que fala de sentimentos, fala de emoções, fala de vontade. Já viu aquele jeito que você fica sem vontade para fazer nada? Perde um ano, fica um sentimento esquisito. Ei, é por isso que a palavra diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ei, o escudo da fé protege o nosso interior, gente. Sem fé, o nosso coração rapidamente, olha, fica contaminado com as ofensas do dia a dia. Frequentemente vai ter alguém para tentar nos ofender. É ou não é, gente? É assim. Todo dia vai ter um ou outro para tentar nos ofender. E o seu coração precisa estar blindado. Porque coração ofendido, ei, se torna, sabe o quê? Um coração rapidamente presa do diabo. Uma pessoa cujo coração está ofendido, ela se torna presa do diabo. Coração ofendido rapidamente cai nas armadilhas do diabo. É tudo que o diabo quer. Você não pode permitir, sabe, que o seu coração se contamine com mágoas, com ódios, com ressentimentos que envenenam a tua alma. Se o teu coração estiver protegido, ofensas entrarão com muita facilidade. Vejamos o que diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando, bota na versão ARC. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote. Para brotar, primeiro precisa ser plantada. Plantou. Se eu regar isso, vai brotar. E quando brota, você se torna uma pessoa tóxica. E pessoas tóxicas
Pessoas envenenadas envenenam outras. Vou repetir. Pessoas envenenadas envenenam outras. Pessoas tóxicas adoecem o lugar onde chega. Pessoas tóxicas se tornam verdadeiras laranjas podres. Sabe como é que é isso? Só basta uma laranja podre para o suco inteiro ficar com gosto de podre. Só basta uma pessoa tóxica para contaminar o ambiente inteiro. E você não pode permitir, sabe, que Satanás consiga, olha, inocular no teu coração esse veneno chamado ofensa. Senão, o primeiro a ser contaminado é você. O primeiro a apodrecer por dentro é você. E aí, como você está apodrecido por dentro, você sai apodrecendo todo mundo que toca em você. Pessoas feridas ferem outras. Pessoas envenenadas envenenam outras. Já viu aquela situação? Do gerente envenenado. O gerente envenenado chegou na empresa e estava envenenado, intoxicado. Aí chegou, chamou o líder dele na sala dele, logo de manhã, 8 da manhã, bateu na mesa, e derramou o veneno dele no supervisor. Aí o supervisor, que foi envenenado pelo gerente dele, logo de manhã, foi ofendido, ficou envenenado, e chegou lá no setor aí, no chão de fábrica, e arregaçou com todo mundo lá. Aí aquele pessoal, um bocado de gente ficou envenenado. Aí esse rapaz chegou envenenado, chegou em casa e derramou o veneno dele toda a esposa. Aí a esposa chegou em casa, derramou o veneno nos filhos. Aí os meninos chegou envenenado e derramou o veneno no gato. Pá, no gato. Até o gato está sofrendo com o veneno lá do gerente da empresa, gente. Ei. Escute. Se o nosso coração está blindado com o escudo da fé, sabe que você vai reagir? Eu não sou o que esse cara está dizendo que eu sou. Eu sou o que o meu Criador disse que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu chegarei aonde a Bíblia diz que eu chegarei. Acabou! Ei! Esse coração ofendido, essa pessoa envenenada não vai mudar a minha identidade, nem o meu propósito. Acabou. Eu sei quem eu sou e sei para onde eu estou indo. Alguém me entende, por amor de Deus, gente? Alguém está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? Fala para quem está entendendo, irmão. Repete comigo bem forte assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa palavra, Senhor. É por isso que é tão importante você estar com seu coração blindado. Blindado. Se você não usa o escudo da fé, você não consegue filtrar os ataques, e de repente isso vai direto para o teu coração. Sabe o que é isso? O diabo usa uma pessoa que sabe que está com o coração envenenado, e através dessa pessoa ele consegue envenenar todas as outras. Quarto lugar. Não vai dar tempo não. Hoje acabou meu tempo. Filho de pé em nome de Jesus. O que falou assim, gostei desse gostei desse mas se virar moda aqui, eu vou até gostar desse negócio. Aí fiquei parecendo que a parte estava boa, né? Olha para mim, gente. Escuta isso, pelo amor de Deus. Eu quero concluir essa noite para declarar para a sua vida que você não é o que pessoas ofendidas disseram que você é. Você já observou que até o seu cônjuge, quando está ofendido, quando está envenenado, diz que você é coisa absurda, que na verdade você não é nada disso?
Aí tem gente que passa a vida toda, meu Deus, ó, passa a vida toda dizendo: mas me disseram que eu sou isso, aquilo, aquilo outro. E não é que é mesmo? Sabe o que é isso? Não estão usando a fé. Porque a fé é assim: eu sou o que ele disse, o que meu pai disse que eu sou. Eu não sou um fracasso. Eu não sou uma vergonha. Eu não sou uma derrota. O meu pai disse que eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu tenho um espírito de sabedoria na minha vida. Meu pai diz na sua palavra que com ele eu posso saltar muralhas. Meu pai está dizendo que com ele, sozinho não, com ele, se a muralha não cair, não tem problema. Meu pai vai colocar 2 mãos nos meus pés. Eu vou saltar essa muralha. E se não for com 2 mãos nos meus pés, meu pai vai pegar pelas minhas mãos: bom, filho, eu vou saltar muralhas. Não tem muralha que fique diante de nós. Não tem porta fechada que fique diante de nós. Eu não vou me deixar abater por aquilo que eu estou vendo, porque o que me move não são as circunstâncias, é a minha fé. É a minha fé. Você pode declarar isso e dizer assim: com meu Deus eu saltarei muralhas. Diz assim: e se não for para saltar as muralhas, eu verei as muralhas ruindo, caindo por terra. Você, com meu Deus, eu ando por cima das águas. E se não for para andar por cima das águas, eu vou andar em pés enxutos por entre as águas. Porque para Deus, porque para o meu Deus, não diga com fé, assim, para o meu Deus, nada é impossível. Então é com essa fé que vamos orar agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que a partir de hoje essa igreja seja dirigida pelo Espírito da fé. Nós não seremos dirigidos pelo medo. Nós não seremos dirigidos por palavras mentirosas, por palavras negativas, por palavras de pessimistas, por palavras de pessoas mesquinhas, pessoas que foram envenenadas. Não, nós não seremos dominados pelas mentiras alheias, meu Pai. Nós seremos controlados, dominados, dirigidos pela Tua Palavra. Pela Tua Palavra. Nos ensina a usar o escudo da fé, meu Pai. Da próxima vez que vier algum medo, nós vamos neutralizar o medo. Da próxima vez que vier algum tipo de cansaço espiritual, o Senhor vai renovar nossas forças. Da próxima vez que a gente necessitar de um sobrenatural, nós veremos o sobrenatural se materializar diante dos nossos olhos. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Declare isso com a sua fé agora em nome de Jesus. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não tomarei mais decisões carnais, eu tomarei decisões espirituais. Eu verei intervenções divinas todos os dias diante dos meus olhos. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há muralhas, não há barreiras que fiquem de pé diante de nós.